das 9 da manhã e botou uma fotinho dele lá, treinando, tô aqui. É cedinho. Botou o horário. O que quer dizer? Você entendeu? Assim, Edu, existe uma coisa chamada controle de narrativa. E hoje, com as redes sociais, com essas mídias não tão novas assim, mas com essas outras possibilidades de comunicação, quem sabe controlar a narrativa está sempre em vantagem. E o Gabriel, ele tem sido muito inteligente nesse processo, desde que acabou a temporada, no controle da narrativa do que dizem sobre ele. Então é só a gente olhar. Qual foi o primeiro movimento do Gabriel depois que acabou a temporada? Foi num evento na Neoquímica Arena, um evento de trap, né, de música, na Neoquímica Arena. Já ciente do que o Augusto Melo vinha falando, de interesse do Corinthians. Então já começou um burburinho. Na semana seguinte, ele foi lá conversar com a turma do Podpah. Foi de roupa alvinegra e falou pra caramba do Corinthians. Foi inteligente, foi a senha pro Augusto Melo falar ainda mais, procurar Marcos Braz e marcar conversa e tal. Aí agora, ele já mostrou, na própria entrevista que ele deu pro Podpah, insatisfação por não estar jogando. O seu empresário mostrou insatisfação pelo contrato não ter sido renovado. A especulação, e por enquanto ela é uma conversa, não é uma proposta, mas a conversa com o Corinthians, essa coisa toda, já está na mesa, já está rolando, e aí o Gabriel faz a parte dele, que é antecipar a volta às férias e mostrar que está antecipando a volta às férias para falar, olha, eu mostrei que quero jogar, meu empresário mostrou que quer renovar o contrato, tem gente de olho em mim, mas Flamengo, eu tô aqui. Eu vou brigar pra jogar. Então isso tudo chama-se controle de narrativa. É o Gabriel querendo ser mais profissional e mostrar que é profissional, e isso é sempre muito positivo. Sim. Voltar antes e treinar antes sempre ajuda. Porque ele quer jogar, seja onde for. É isso, é um recado também pra comissão técnica, mas também da porta do clube pra fora, é um controle de narrativa muito bem feito. Então, assim, com todas essas conversas, essas notícias todas, se tem alguém que tá trabalhando bem, é o Gabriel. Tá tudo a favor dele nesse controle de narrativa. A gente até conversou na redação se ele não gostaria de encontrar o Tite nesta ida ao Ninho do Urubu, de repente, mas o Tite não estava lá, porque o elenco só volta no dia 8, né? Então, em 2022, o Gabriel fez a mesma coisa. Ele antecipou, acho que 6 dias, porque era o ano da Copa. Qual era o recado ali, talvez? Em 21, ele tinha sido artilheiro do Flamengo com 34 gols. Não foi o caso agora, que a temporada passada ele perde para o Pedro, inclusive, a posição de titular, né? Mas em 22 ele fez isso. Talvez para mostrar para o que era o ano da Copa, né? Entendeu? Aí agora... Na ocasião era alô Tite, agora é alô Tite. Vou me preparar bem para você ficar de olho, porque eu quero ir para o Catar. Não funcionou. Agora, coincidentemente, pode ser que ele esteja dando um outro recado para o Tite. Vou disputar essa posição aí de igual para igual, pelo menos fisicamente, vou estar muito bem preparado, etc. Mas houve essa conversa também. Será que ele não foi lá para cruzar logo com o dirigente, contra o Tite? E aí, eu vou ser aproveitado, não vou ser? Porque não pode virar uma novela isso, né? Não pode virar. Eu hoje já começo a acreditar que a situação não é muito tranquila lá, Gabriel e Flamengo, né? Porque... se fosse, não ia chegar nesse ponto. Não ia chegar nesse ponto, já iam falar... há quem diga que tem 3, 4 meses que o contrato de renovação está na mesa do presidente Landim, ele não assinou, talvez porque o ano não foi tão bom. Eu também acho que seria um contrato muito grande, ainda mais com aumento, se ele não mostrou serviço no ano passado. Vamos esperar um pouquinho. O Flamengo tem um tempo aí para esperar. Só que esse tempo é o quê? 6 meses? 6 meses. Vem a janela. Como é que estará o Gabigol lá se não jogar? O ano passado ainda era assim, se machucou e tal, chegada do Tite, estava aquela história. Agora não, vai começar um ano novo, tudo igual. Não sei se o Gabigol vai se sentir confortável pelo tamanho que ele tem dentro do Flamengo de ficar como reserva mesmo. Então, acho que o papo com o Tite vai acontecer. E dependendo do que role nesse papo, por que não uma saída? Para o exterior, ele já esteve lá 2 vezes, não sei. Em 22, quando ele estava se preparando, ainda tinha o West Ham, alguém pensando nele. Acho que agora isso já não é uma porta tão aberta.
né? Apesar de já terem divulgado que para o mercado interno a multa dele é de 700 milhões, quer dizer, mas ninguém vai impagável. ninguém vai pagar isso. Tem que ter conversa. E muito menor lá para fora. Não, e outra, exatamente porque são só 6 meses para acabar essa história dessa multa. Em 6 meses ele pode assinar um pré-contrato. E aí fica um ano, entre aspas, perderia esse ano, mas o Flamengo também não leva nada, né? Se ficar lá, não aproveitar ele direito e não vender, agora, então não sei. Presida Mauro Naves, com a sua experiência, desde antes das redes sociais e agora nos últimos anos, que esse peso que tem nas redes sociais. Quando o jogador fica mandando recados, é porque pode ser que ele saia. Eu acho. No começo, eu achava um absurdo aquela história do presidente agora já empossado do Corinthians, ficar falando em Gabigol, que isso? Aí o Marcos Braz falou, não, o Gabigol é nosso, não sai, etc. Estou achando que tá caminhando para uma situação difícil, de talvez ele querer, sei lá, viver um outro desafio. E talvez o Flamengo também achar que ele é caro demais para quem provavelmente vai ficar na reserva. Claro, vai ser utilizado, mas não é um titular absoluto, não é o cara mais de 2019. Então, estou sentindo assim, ninguém quer ficar mal com a torcida, ninguém quer ficar mal na fita. Para o Flamengo seria muito mais fácil vender para um clube do exterior. Então, é que não é... Eu concordo, acho que assim, se o Gabriel perceber que ele não vai jogar, ele vai querer sair. E eu entendo que queira sair, né? Assim como eu entendo o Tite não é obrigado a escalar o Gabriel, claro, né? Como não era obrigado a levar ele para a Copa, e o Tite acertou a não levar o Gabriel para a Copa. E nesse momento o Tite acerta em promover o Pedro na última temporada como titular, porque o campo mostrava isso. Mas se o Gabriel perceber que ele não vai jogar, ele vai querer sair, e ele já deixou esse recado. Ele falou na entrevista lá pro Podpah, ele citou o Benfica e Inter de Milão. Ele falou, olha, quando eu percebi que eu não ia jogar, eu quis ir embora porque eu sou assim, eu quero jogar, eu sou competitivo. Ontem você falou que entendia todos os lados da negociação Everton Ribeiro pro Bahia. Sim. Nesse caso, você também entende todos os lados? Porque o Flamengo não quer um contrato longo de 4 anos como o Everton. O Flamengo abrir mão do Gabriel, eu não entendo muito. Mas mesmo, você não entende o lado do Flamengo quando fala assim, não, 4 anos é muito. E com aumento salarial ainda. Mas eu acho que tem negociação, assim. Eu, se fosse o Flamengo, não abriria a mão do Gabriel. Acho que um jogador como o Gabriel, você mantém ao seu lado. A questão é, se o Gabriel não for jogar, como vai ser administrar esse pacote? Porque na disputa Gabriel e Pedro, o Pedro teve esses momentos, quando era reserva, de querer ir embora. Mas o Flamengo conseguiu administrar e o Pedro voltou a ser titular. Me parece que o Gabriel, nessa posição que o Pedro ocupou durante tanto tempo, é muito mais difícil administrar. Acho que assim, o Flamengo, assim, eu como dirigente do Flamengo, tentaria manter o Gabriel o máximo possível, porque eu acho que para nossa realidade aqui, o Gabriel é um craque. Para nossa realidade de futebol brasileiro, acho que poucos jogadores são melhores do que ele. Mas existem situações que são insustentáveis, embora todo esse nó seja difícil de desatar. Então, mesmo se o Gabriel quiser sair, se o Flamengo perceber que não está fácil administrar, não é fácil chegar num valor que seja bom para o Flamengo e que o Corinthians possa pagar. É difícil chegar... Mesmo incluindo jogadores. E também é complicado para o Flamengo liberar o Gabriel para um concorrente que pode se tornar um concorrente direto, né? Porque o Corinthians está montando um bom time e com o Gabriel fica ainda mais forte. Então, e tem a questão da torcida, de que lado que a torcida vai ficar. Vai entender que o Gabriel deve sair porque ele não vem jogando? Ou peraí, é o meu segundo maior ídolo da história, ele tem que ficar aqui. Por isso que é difícil isso. Mas está caminhando para uma saia justa. Eu acho que está caminhando para um jeito bem complicado de resolver. Mauro, só ninguém quer ficar Fabrício, mal. Depois você põe a foto pra gente, é possível colocar de novo a foto? Porque a gente não viu o horário ali. Ninguém quer ficar mal, eu acho que ninguém quer ficar mal na história, caso ele não permaneça lá. Eu concordo com o Zupac, ok, se eu sou o Flamengo, eu não vou perder o Gabigol. Cadê o horário? É que tá debaixo da tarde. Não era 8 e tanto da manhã, não era? 8h49. Ele destaca o horário, né? Quem garante que ele chegou aí e não fez nada? Só fez essa foto e saiu. Tô brincando. Foi passar lá brincadeira, tá? Não, então... O Mauro também tava malhando essa hora. Essa hora eu tava, sim. Não, então, assim, eu ficaria. Mas eu entendo que o Flamengo tá mudando um pouco de postura. É óbvio que todo mundo que fez história de 2019 para cá tem que ser respeitado. Há muita gente agora não gostou da forma que o Everton Ribeiro foi tratado na saída ali, que podia ter, pode dizer, mais respeito, mais consideração, gratidão, etc. Mas nem por isso tem que ficar. Sim. Eu acho que foi uma sinalização. Olha, o Everton foi super importante para a gente aqui, com todos os títulos. Cara, mas
É gratidão, reconheço e tal, mas sou uma empresa. Eu não posso, você com 34 anos, eu não vou fazer de 2 anos. Gabigol chega e bate na porta do chefe, eu quero aumento e contrato de 4 anos. O cara fala, pô, mas seus números do ano passado não permitem que você venha aqui me pedir aumento. Entendeu? E ainda mais 4 anos. 4 anos pela idade dele, eu acho até que daria, mas com aumento, com não sei o quê, que você me entregou o ano passado para isso? Então, ok, eu vou sempre pensar em 2 gols na final da Libertadores, então eu vou fazer um contrato com ele pro resto da vida. Não é assim. Na verdade, é 4 empresa. gols em finais da Libertadores. Não, né? vários. É importantíssimo. 3 finais diferentes. Histórico. Ele já marcou o nome dele lá, ficando ou saindo, ele está na história, sensacional e tal, mas vai até a página 12 a gratidão pelo que já fez. É uma empresa, o cara vai pensar para frente. Então, assim, 4 anos eu acho que é muito, se é que ele está batendo nessa tecla, e ainda mais com aumento. Aí eu acho que o Flamengo vai pensar, e eu acho que se está demorando para esse contrato ser assinado nessas condições, é porque o Flamengo está pensando e não aceita muito. O que se fala dos bastidores ficar livre do Gabigol como? E falar o que para a torcida? Não, a gente não quis pagar, porque é muito difícil. Quem é que vai queimar o filme? E o Gabigol também não vai falar, não, eu não quero mais jogar aqui mesmo, porque eu não quero ser reserva. Fica uma posição muito... Imagina o Flamengo fazendo uma proposta para comprar o Luiz Henrique, seria por empréstimo, aquela opção, ou de repente o Flamengo pode chegar junto e comprar o jogador? É uma boa pergunta. Eu não sou dirigente, mas aí é a minha opinião. Se você quer comprar o Evander, eu prefiro muito mais fazer uma proposta de compra do Luiz Henrique. Eu acho que seria melhor. E aí você tenta o empréstimo do Evander. Seria a minha estratégia. Porque eu acho que o Luiz Henrique tem um grande potencial. Mais novo até que Evander. Mais novo, acho que seria um investimento melhor para o Flamengo. Mas até o momento o Flamengo não mudou a estratégia. Até o momento está por empréstimo. Agora, pode mudar? Pode, né? A gente está falando de uma diretoria do Flamengo que está vindo muito forte aí no mercado. Estranho seria o Fluminense comprar pagando um valor superior ao que ele mesmo vendeu. É estranho, né? Eu acho que isso aí seria loucura se o Fluminense fizesse isso. Até porque hoje o jogador está desvalorizado. Ele não está valorizado. Hoje ele não é titular no Real Betis. Ele saiu daqui extremamente valorizado. E aí eu acho que na época os valores realmente foram abaixo. Acho que o Fluminense poderia ter arrumado algo melhor. Mas não faz o menor sentido o Fluminense chegar lá, não acredito nisso, e oferecer mais daquilo que ele vendeu para o próprio Real Betis. Não faz o menor sentido isso. Não faz. Aí é tiro no pé. Você trouxe aqui o interesse do Flamengo no Evander, ex-jogador do Vasco, revelado em São Januário. E aí, Vene, o Vasco pode levar uma grana se tiver realmente fechado o negócio? Se acontecer do Evander vir para o Flamengo, o Vasco ganha algum percentual? Pode. Se o Flamengo comprar esse jogador junto ao Portland. Agora, se for empréstimo, não tem um mecanismo de solidariedade. Porque na FIFA, por exemplo, todo clube que revela um jogador, vou dar um exemplo. Quando o Lucas Paquetá ele foi vendido, passou de um país para o outro, o Flamengo ganhou uma boa grana em cima disso. Jean Lucas e o Evander, ele pode render uma boa grana ao Vasco se o Flamengo comprar esse jogador junto ao Portland. Mas a negociação está extremamente difícil. Eu acho mais fácil o Flamengo conseguir negociar com o time da MLS um empréstimo com opção de compra. Agora, vender vai ser um valor extremamente alto. Acho que esse valor não vale a pena no Evander. Inclusive, o Marcos Braz, se eu não me engano, ele deu uma entrevista ao GE falando que o jogador é nível A, classe A, na visão do departamento de scout do Flamengo. Aí eu te pergunto, se o Evander é classe A, nível A, o De La Cruz é o quê? A ao quadrado? Porque, realmente, assim, a diferença é grande. Nada contra o Evander. E o Evander está jogando nos Estados Unidos, né? Não é ali uma liga das mais fortes. Longe disso, passou pelo futebol dinamarquês também. Então, assim, eu gosto do Evander, até falei isso aqui, mas não considero o Evander nível A, classe A. Se fosse classe A, ele chegaria para ser titular no Flamengo. Ele não chegaria para ser titular hoje no Flamengo. O De La Cruz, para mim, é classe A. Aí sim. Aí sim é uma contratação de peso. Agora, o Evander, eu discordo do vice-presidente do Flamengo. Olha... É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Acabou de sair aqui a informação importante sobre a negociação entre Flamengo e Léo Ortiz, né? Do Red Bull Bragantino. O Bragantino chegou ao acordo e o Red Bull Bragantino... Red Bull, né? Chegou ao acordo com o Léo Ortiz... em relação à negociação dele com o Flamengo e resolveu aumentar mais ainda o valor. Agora passou para 64,5 milhões de reais a multa do jogador, né? Se o Flamengo quiser levar o zagueiro do Red Bull, vai ter que desembolsar nada menos que 64 milhões de reais, né? Pulou ao extremo agora o valor de Léo Ortiz. Na minha opinião, não vale, né, esse valor. Se o Flamengo podia pegar esses 64 milhões e investir em laterais, que o Flamengo precisa bastante.
tanto na lateral esquerda, como principalmente na lateral direita, né, agora. E deveria investir pesado aí na lateral, mas infelizmente tá buscando mais zagueiros, né? Mas vamos ver o que é que o Marco Braz vai fazer aí em relação a essa questão do Léo Ortiz. O Flamengo tinha oferecido 60 milhões por ele e pelo Capixaba, só que agora o Red Bull quer só pelo Léo Ortiz 64,5 milhões. Isso chega a ser surreal, né, para a cotação no Brasil. E outra informação aqui também importante, né, que a gente os comentaristas da ESPN estavam acabando de falar aí, é que o Corinthians, né, acabou de desistir do Gabigol. Esticar a corda, foram até onde puderam, mas quando soube da multa real do Gabigol aqui para o Brasil, né, que é 700 milhões, acabaram desistindo do valor. E também da questão do alto salário dele que ele recebe no Flamengo, e o Corinthians teria que pagar mais ainda do que ele recebe no Flamengo, né? Isso acabou dificultando um pouco e eles tiraram o pé de campo. Agora também não sei se eles usaram isso para a questão das eleições, né, para poder ser eleito nas eleições, ou foi mais questão para ganhar aquele ponto, né, com a torcida. Mas é real que não tem menor condições de comprar o Gabigol pro Flamengo, tá bom? Se gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Lembrando que o Campeonato Carioca vai começar a próxima semana, né? O Flamengo se representa no dia 8. Preparação para a Florida Cup. O Flamengo vai para os Estados Unidos, lá para onde vai calar o Orlando City. E a equipe sub-20 do Flamengo vai assumir, né, no Carioca, vai jogar 3 jogos seguidos pelo sub-20, pelo Campeonato Carioca, aqui no Nordeste. E enquanto isso, o time principal vai estar lá fazendo a pré-temporada nos Estados Unidos, tá bom? Créditos e direitos autorais, SBT Sport e ESPN Brasil, o link vai estar na descrição. Yeah. Please don't